família lá do B, tudo bem? Pessoal, tem bastante gente aí não reclamando, mas perguntando, porque eu esqueço de me apresentar, né? Eu me chamo Fabiana, sou a idealizadora do canal lá do B. Comecei com uma proposta, mas aos poucos foi surgindo a necessidade de evoluir, de mudar, e cá estamos falando de casos mais recentes. Hoje a gente vai conhecer um caso que aconteceu em Maceió, capital do Alagoas. Às vezes a gente acredita que nesses paraísos não existem esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente existe em todo lugar. Eu preferiria não citar o nome das menores envolvidas, mas é importante para a história. Então, com todo respeito, o nome delas será citado apenas para que as informações fiquem realmente o mais próximo da verdade. Como na maioria dos casos, a gente vai retroceder, que fica mais fácil de compreender a história. Ana Beatriz, de 13 anos, é perseguida e morre. A Polícia Civil, que já estava com uma investigação em andamento, consegue encontrar imagens de câmeras de segurança que flagraram o suspeito logo na sequência e momentos antes do ataque. Não era possível se ver o seu rosto, porque ele estava vestido todo de preto, ele usava balaclava, boné e luvas pretas, o que dificultava bastante seu reconhecimento. Só que quando uma corporação policial é boa, dedicada de verdade, aí a gente vê desfechos assim. A polícia precisa, além dessas qualidades de ter vontade de trabalhar por amor, também da humildade para trabalhar em conjunto. É para isso que existe um órgão para cada coisa, havendo necessidade para que eles se unam forças e cheguem até o culpado, de preferência antes dele fazer um estrago maior. Assim que as imagens que a Polícia Civil conseguiu resgatar começaram a circular, já aparecem as primeiras informações a respeito de um possível suspeito. A delegada do DHPP, que pelo que eu entendi aqui era quem estava chefiando as investigações, que como eu contei já tinha começado antes mesmo dessas imagens serem descobertas. A Polícia Civil divulga as imagens e as informações começam a entrar no DHPP. Tassiana Ribeiro, através das investigações das duas corporações policiais, com a ajuda de algumas denúncias, eles conseguem chegar a Albino Santos de Lima, um ex-agente penitenciário de 42 anos, em algumas fontes, ou melhor, em uma fonte eu encontrei 47, mas a maioria falava que era 42. E eu acho que depois dos 40 a gente começa a ter um feeling um pouco melhor, assim, para olhar uma imagem e ter uma noção da idade da pessoa, principalmente quando se tem 2 pontos para você escolher. E como eu já falei para vocês, são discrepâncias que não vão alterar em absolutamente nada no nosso caso, na nossa história, mas como eu gosto de passar para vocês a verdade, já que eu encontrei essa diferença, então eu passo isso para vocês. Se alguém que estiver assistindo tiver certeza e quiser colocar para mim nos comentários, eu vou ficar muito grata. A prisão do Albino é efetuada no dia 17 de setembro. Como eu disse, as investigações já estavam em andamento, obviamente porque já existiam outras vítimas, então a polícia já estava de posse de um mandado de prisão quando esse suspeito fosse localizado. Então eles adentram a sua residência, efetuam a prisão e na sua casa eles encontram várias evidências que deixam bem claro a culpabilidade dele. Uma pistola 380, normalmente utilizada pela polícia militar, e aqueles apetrechos dele, boné, balaclava, luvas. E o Albino não nega, ele confessa, porém, ele confessa 8 homicídios. E ao longo da história, a gente vai descobrir que as coisas não foram assim, não.
Na verdade, de acordo com o modus operandi dele, eram 10 vítimas fatais e mais 3 que conseguiram sobreviver aos ataques, aos ferimentos. Das vítimas fatais, 7 eram mulheres, meninas e 3 homens. E todos foram cometidos num raio de 800 metros da residência do Albino. Conforme essa história vai, correndo, vai avançando, entram na investigação também uma equipe de perícia forense. Acabou me escapando agora o nome da chefe dessa equipe de perícia forense, mas na hora que eu for editar o vídeo, eu já dou uma pesquisada e deixo aqui na legenda para vocês. E além dessa equipe de perícia forense, entrou também o pessoal do IML. E com todo mundo trabalhando junto, não demora muito e eles chegam à conclusão irrefutável de que todas as vítimas tinham sido feitas com a mesma arma. E quando eu digo com a mesma arma, eu não quero dizer com uma pistola 380. Não, era a mesma arma. Eu acredito, hoje em dia, com esse monte de série policial que tem por aí, que vocês já devam conhecer o exame de balística, que é um exame feito nas cápsulas da bala e também nos projéteis retirados das vítimas, que vão ter sempre ranhuras, marcas, como se fosse uma impressão digital de cada arma. Aí nesse processo ficou dividido com o DHPP fazendo as investigações das imagens, a Polícia Civil coletando esses projéteis, voltando às cenas do crime para ver se haviam ainda mais evidências, a equipe forense junto com o ML, e eles conseguem chegar num consenso de que, de fato, todos aqueles homicídios haviam sido cometidos, sim, pelo Albino. O Albino estava trabalhando atualmente como guarda patrimonial do SERES, que é a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, o que nos leva a ter a certeza de que ele já havia cumprido pena no sistema prisional. Talvez por isso ele seja um ex-agente penitenciário, mas eu não encontrei em lugar algum qual foi o motivo dele ter passado esse tempo preso. Aqui eu fiquei quase tão chocada com a situação quanto eu fiquei chocada com os crimes que ele cometeu. Ele estava afastado do trabalho, recebendo benefício do INSS, da Previdência Social, por causa de ter sofrido um acidente de moto. O nível da gravidade também não foi dito. Esse caso está muito raso ainda, então eu acredito que eu vá voltar com mais informações. Eu não gosto de deixar essas lacunas, mas não foi possível encontrar mesmo. Provavelmente pelo motivo de sempre, que vocês estão cansados de saber, que é a investigação correndo sob segredo de justiça. Pois bem, só no Brasil mesmo pra gente ver uma barbaridade como essa. Um ex-condenado que está participando de um programa de ressocialização, já em plenas condições de voltar ao seu trabalho há pelo menos 11 meses, que foi quando ele começou com essa matança. Porque vocês me corrijam se eu estiver errada. Na minha opinião, se ele estava em condições de cometer essas atrocidades, ele também estava em condições de voltar ao trabalho. Mas não, o pobrezinho estava lá há quase um ano recebendo um benefício, quer dizer, tirando dinheiro de quem realmente precisa para usar o seu tempo livre com esse hobby mórbido dele. E como vocês já sabem, eu tô há mais de 2 anos lutando com o INSS, com a Previdência Social. Eu tenho várias comorbidades,
inclusive com direito à aposentadoria, algumas com direito a benefício, porém se uma dá direito à aposentadoria, não tem nem muito o que falar, né, gente? O meu caso já entrou na justiça e, como eu disse, há mais de 2 anos nessa luta, nessa humilhação, que essa é a palavra usada para uma pessoa como eu, que trabalhou a vida inteira, que contribuiu com a Previdência a vida inteira e na hora que precisa, tem que ficar lá, rastejando, sabe-se Deus por quanto tempo mais. Enquanto um tipinho desses tá lá, recebendo um salário que poderia ter sido direcionado a uma pessoa que realmente precisa e que realmente merece, porque eu contribuí muito. Eu só não comecei a contribuir antes porque a lei não permitia. Então eu fui registrada aos 14 anos, mas comecei a trabalhar bem antes disso. E isso era muito comum no meu tempo. O advogado do Albino, Geoberto Luna, alega que o seu cliente é sociopata. Ainda bem que ele avisou isso pra gente, né? Porque se ele não tivesse avisado, a gente nem ia imaginar. Embora ultimamente a gente tenha visto isso com bastante frequência, né? Tenha virado moda quando aparece assim um SK alegarem que ele tem patologias dissociativas. Se a gente para pensar, na verdade, eles têm mesmo. Nenhuma pessoa normal, se é que existe, né, nesse mundão de Deus alguém aí que seja 100% normal, equilibradinho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, é a respeito dessas comorbidades mais graves, como a como a psico, dentre um monte de enraizamento que isso daí dá. Essas pessoas são sim doentes, com toda certeza. Uma pessoa comum, uma pessoa normal, não vai sair fazendo um negócio desses. Excluindo, claro, crimes que hoje são... Eu acho errado ter transferido completamente o título de crime passional para feminino. Porque o crime passional, ele pode ser cometido também pela mulher. O crime passional, ele não está diretamente ligado à vítima ser uma mulher. Mas isso é uma questão para uma outra hora, né? A gente tem que agradecer ainda de que mesmo que pequenininhas, algumas mudanças estão sendo feitas aí no Código Penal. O Albino, ele alega que ele escolhia as suas vítimas. Ai, gente, olha, eu dou risada de nervoso. Não é que eu acho graça, não. Ele alega que ele escolhia as suas vítimas que tinham entre 25 e 13 anos, depois de ter investigado a vida delas muito bem e elas fazerem parte do crime organizado, coisa que foi amplamente investigada pela Polícia Civil, que não descobriu absolutamente nada de nenhuma das vítimas. A Tassiana Ribeiro, delegada do DHPP, ela acredita que seja por motivos pessoais, porque todas as moças que ele vitimou tinham o mesmo estereotipo físico. Então, a crença dela que ele sofreu uma desilusão, uma decepção muito grande, que talvez possa ter vindo culminada com humilhação, por isso que ele tem um estereotipo físico padrão. Esse tipo de coisa deixa muito claro que a criminologia do caso é sim de motivação pessoal. Desde setembro, 17 de setembro, as investigações diante dessa situação toda deveriam ter dado uma aliviada ali, né? Deixado esse povo todo que está trabalhando nisso dar uma respirada. Porém, pasmem, gente, pasmem. Para vocês verem o que é uma polícia de verdade, essa de Maceió. Talvez por ser uma cidade turística muito grande, então eles tenham investido muito mais no policiamento ali,
mas eles são realmente bons. Notaram que esses 10 homicídios que ele cometeu recentemente, na verdade ele começou em outubro de 2010, podem ter relação com crimes de 2019. Exatamente, gente, de 2019, entre 2019 e 2022. Então, o que eles decidiram? Que eles vão reabrir todos os casos que não foram resolvidos, que não tiveram solução naquela época, para investigar. Época em que o Albino chega lá em Maceió, para morar em Maceió. A pistola usada por ele já teve o registro inserido no banco de dados de perfis balísticos, que foi aprovado em 2021 pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, na época sem coligação com nenhum partido. Agora, o que me horrorizou, eu já estava por dentro, né, de terem aprovado essa lei, mas uma coisa que me chocou, que eu não me atentei quando isso aconteceu, na realidade eu imaginava que isso era só coisa de CSI. Eu não sabia nem que existia essa tecnologia ainda antes de 2021. E que se existisse, demoraria muito ainda a vir para o Brasil. Mas essa tecnologia existe desde a década de 90. E a PL estava tramitando na Câmara desde 2003. Gente, de 2003, eu não me lembro quem era o presidente na época. Foi necessário que um presidente entrasse em 2021 e mesmo enfrentando tudo aquilo que ele enfrentou, né, não só em relação à pandemia, mas aos ataques lá contra ele, mesmo assim, ele votou nesse projeto de lei que é de extrema importância. E assim que ele foi implantado, que várias armas começaram a ser registradas nesse banco de dados, a resolução de casos é imensa. Eu não peguei dados ainda, mas eu vou pegar e vou deixar para vocês, mesmo que seja aqui nos comentários fixados, para vocês verem a importância da gente ter isso e eles estarem procrastinando, empurrando com a barriga desde 2003. No celular do Albino foram encontradas mais algumas coisinhas. Além dele tirar e salvar prints dos noticiários em relação aos crimes cometidos por ele, que ele alega ter sido 8, porém, nas fotos do celular ficaram provados que foram 10, existiam fotos de potenciais vítimas. Potenciais porque, como ele vai ser preso agora, essas pessoas vão conseguir se livrar. Não sei ainda como vai ser o julgamento dele. Falei pra vocês, o negócio ainda tá bastante obscuro, tem muita coisa ainda pra gente entender. Então eu vou acabar tendo que voltar assim com um segundo vídeo. Mas só o fato de ele ter ceifado essas pessoas, de terem que reabrir investigações antigas, e de ele possuir uma lista de pessoas a quem ele queria ceifar a vida também, eu acredito que o julgamento dele não vai ser um julgamento padrão. A defensoria vai seguir firme, em várias entrevistas ele já afirmou que vai entrar com esse problema da sociologia. A acusação tende a ser mais pragmática, que ele é um assassino frio e calculista. Acontece que diante das narrativas dele lá nos interrogatórios, honestamente, eu não acredito que essa jogadinha da defesa, que é para fazer com que ele seja inimputável para responder pelos seus atos, não vai funcionar. Porque ele é muito bem articulado, ele sabe muito bem o que fala. Ele pode até ter realmente viajado nessa situação por causa de ter tido
uma decepção, uma desilusão. Vocês já sabem, pessoas propensas a esse tipo de problema, quando elas sofrem um trauma, a tendência é de que, se existe um monstro dentro, ele vai aflorar, porque existem pessoas também com patologias bastante sérias, incluindo a psiquiatria, que elas podem levar uma vida tranquila. Elas só não vão conseguir ter sentimento de empatia, amar, se apaixonar. Então elas vão ter que encenar uma vida. E isso também não vai causar sofrimento nenhum para elas, porque nascem atores. Então ela vai viver uma vida como se estivesse vivendo um filme. E eu acho que ele vai ser sim considerado imputável para responder por esses crimes que ele cometeu, porque mesmo que a psiquiatria forense esteja cada vez mais tomando espaço nesse tipo de criminologia, nesses casos que envolvem essas patologias psíquicas que são bem mais complexos de ser julgados, como eu disse, ele era sim bastante articulado. Então ele tem plena consciência de que o que ele estava fazendo não era correto. O fato dele se esconder já demonstra que ele sabia que aquilo não era correto. E para uma pessoa ser considerada inimputável para responder pelos atos dela, ela tem que ser o que eu comentei com vocês no caso do vídeo do maníaco do parque. Para quem ainda não viu, eu posso deixar na tela final, que é o que eles consideram como predador. Esses predadores, normalmente, eles não conseguem distinguir noite de dia, se vai ter testemunha, se não vai. Esse tipo de pessoa tem um nível de esquizofrenia gravíssimo, que realmente não consegue, não é capaz de responder pelos atos que cometem. E depois dessa homenagem, coloco aqui Ana Beatriz, no dia 26 de agosto, ela estava saindo de um campinho de futebol bem pertinho da casa dela, foi atingida pelas costas, na nuca, faltando pouquíssimas casas para chegar na casa dela. De acordo com uma fonte de uma testemunha, 4 casas. A Ana Beatriz chegou a ser socorrida, ela chegou no hospital com vida, mas infelizmente ela acabou não resistindo. Frisando, provavelmente eu voltarei com uma segunda parte. Se alguém tem algum questionamento em relação a isso, além das famílias dessas vítimas que ficaram com o caso sem solução, poderem ter pelo menos uma gotinha a mais de paz, sabendo que os seus amados, que os seus entes queridos estão sendo justiçados, isso também pode aumentar exponencialmente a quantidade de anos de pena que ele vai cumprir. Então, gente, não é perda de tempo da polícia, é um trabalho que talvez, se nenhuma família tivesse solicitado, eles não teriam nem a curiosidade de investigar. Porém, é uma equipe excelente. Eu já disse, obviamente, por ser uma das cidades turísticas mais frequentadas do Brasil. Então é óbvio que eles vão selecionar os melhores, e são mesmo.
dignos de lecionarem para muitas bananeiras, para muitas charqueadas e ensinar como é que se faz uma investigação. Porque o pessoal é fera mesmo. Bom, gente, hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Surgindo novidades que sejam realmente relevantes, porque vocês me conhecem, eu não vou ficar vindo aqui para ficar de blá blá blá. Aproveitando, eu quero agradecer a todo mundo que me apoiou no último vídeo. Eu tava muito necessitada mesmo de dar essa decolada, essa arrancada, porque eu tava começando a perder a motivação. Porém, não é por isso que eu vou ficar aqui toda semana falando da Ana Sofia se não tiver o que falar. Mas tendo o que falar, eu já vi o tanto que vocês também dão importância para ela. Que não sou só eu, não é meia dúzia de pessoas, não. É um país querendo saber o que aconteceu com ela. Então eu me comprometo com vocês, mesmo tendo, né, os haters que ficam lá enchendo a paciência da gente, é mais do mesmo, não sei o que. Começou a assistir, não gostou? Vai assistir outro vídeo, tem quase 100 vídeos no canal. Não gostou de mim, não gostou do meu jeito? Paciência, não existe ainda reciclagem para ser humano. E não se agrada a gregos e troianos também. Eu tenho essa consciência. Portanto, voltando, havendo novidades verdadeiramente relevantes, eu venho trazendo de novo para vocês, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo.